vocês aqui em cima, embora o nosso tempo de maior dedicação vai ser lá embaixo, no Areópago, onde nós vamos ler a palavra e expô-la, mas porque é importante a gente estar num lugar tão significativo quanto o Partenon, que é um lugar que simboliza para todo o ocidente da Terra toda essa ideia da construção do panteão dos deuses gregos, que tiveram um significado e uma importância tão grande que os próprios romanos, quando dominaram o mundo, incorporaram o panteão grego, dando nomes diferentes aos mesmos deuses, mas mantendo os mesmos conteúdos de representação e de arquetipia que esses deuses tinham na concepção grega. Por que eu quero falar sobre isso? A pergunta é: de onde vêm os deuses e de onde vêm tantos deuses? É óbvio que em todas as culturas da Terra você vê uma proliferação, uma quantidade enorme de deuses. Não foram os gregos que inventaram um panteão. Desde que nós temos registros da humanidade antigos, da Suméria às civilizações mais antigas da Terra, havia quantidades de deuses. Alguns povos com mais deuses, outros com menos deuses, alguns quase que com uma singularidade de um único Deus. A gente sabe da tentativa grega, egípcia, de Akhenaton, de tentar destituir todos os deuses egípcios e instituir um único Deus, o Deus Sol. E como ele fez isso de maneira arbitrária e essa tentativa não pegou, funcionou enquanto ele estava vivo, mas uma vez que ele foi assassinado, não só o nome dele foi apagado e as estátuas dele, mas todo o culto à divindade única do Sol que ele propusera foi também pichada e quebrada, porque os egípcios não aguentaram a ideia de viver com um Deus só. E aqui na Grécia o que se tinha era essa proliferação extraordinária de deuses. De onde vem tudo isso? A gente estuda em qualquer curso de psicologia no Brasil, ou de psicanálise no mundo inteiro, e a gente vê a importância que a psicologia e a psicanálise atribuem à arquetipia dos deuses gregos. E Freud dedicou-se profundamente a essa tentativa de compreender esse significado do ponto de vista psicológico. Na minha opinião, e é só a minha opinião, os deuses surgem em qualquer lugar da Terra, e aqui também na Grécia, número um, como uma necessidade humana de ter alguma coisa que lhes transcenda. Em segundo lugar, essa transcendência, como era uma projeção humana, uma construção humana, não era uma revelação divina, como Platão disse no Fedro, botando na boca de Símias uma declaração acerca dos deuses, do significado do que poderia ser a revelação final de um Deus. Ele disse: olha, os deuses estão aí, mas nenhum deles nos traz uma revelação que nos possa ser uma garantia para a vida. A menos que nós tenhamos uma revelação que venha diretamente dos céus, por nosso próprio intelecto, imaginação, construção e fantasia, nós jamais apreenderemos o significado do que seja realmente Deus. Uma coisa bonita de Platão, essa declaração,
o que coincide exatamente com o que o Novo Testamento diz, com o que a Escritura diz. Ou Deus se revela ao homem, ou o homem de si só, no máximo constrói projeções hipertrofiadas, exacerbadas, exageradas da sua própria personalidade. Todos os deuses dos povos são a expressão projetada do coração humano e daquela cultura dentro da qual aquilo foi produzido. E aqui não foi diferente. A meu ver, o que difere o panteão grego de muitos outros panteões no mundo é o fato de que os gregos da antiguidade foram seres humanos que experimentaram, vamos assim dizer, um aeon, uma era, um espírito, uma percepção. Eles, de certa forma, inauguraram uma determinada sensibilidade da alma, eles deram um salto, eles fizeram um upgrade de interioridade, eles desenvolveram pensamentos que tinham a ver com o que a gente conhece da filosofia grega, que até hoje é a referência clássica do pensar ocidental, e também, concomitantemente a essa produção filosófica, houve um levante de refinamento, de sutilezas e de percepção acerca do mundo. Os gregos discutiram questões que até Albert Einstein prevaleciam ainda, por exemplo, na física dos nossos dias, na física clássica. Foi depois de Einstein que o átomo ganhou outras perspectivas, e com a física quântica, o átomo grego, que era indestrutível e indivisível, a gente descobriu que ele é divisível, é destrutível. A bomba atômica é a prova disso aí, e mais do que isso, que ele se abre para um mundo interior que é tão infinito na perspectiva de penetração quanto o macrocosmos à nossa volta. Mas durante séculos e milênios, eles é que mantiveram o mínimo de conhecimento físico que nós tínhamos. A filosofia que eles produziram é aquela que ainda hoje é referência para o pensar, ainda que se pense em outras coisas e se agreguem outros valores, mas o pressuposto nunca abandona a escola grega de pensamento. E do ponto de vista da religião, eles também foram muito mais sutis do que a maioria dos outros povos, que, quando comparados com eles, são extremamente mais grotescos. Eles tinham uma quantidade enorme de divindades que praticamente representavam a quantidade imensa de expressões da personalidade humana, dos desejos humanos, dos caprichos humanos, das pulsões humanas. Então, por isso, você encontra nos deuses gregos um pai que é capaz de devorar os filhos vivos. Você encontra nos deuses gregos um filho que se apaixona pela mãe. Você encontra a mãe que se apaixona pelos filhos. Você encontra sublevação de filhos destruindo o pai poderoso. Você encontra todos esses elementos que são comuns na experiência humana. Você também encontra as representações poderosas das pulsões humanas. A mais poderosa delas, a sexualidade, que tem a sua tipificação numa deusa que expressa isso. Você tem a guerra, a conquista. Você tem os poderes dos mares, por exemplo, e o incógnito misterioso dos mares e da fúria das ondas, num Poseidon. Você tem uma quantidade enorme e praticamente todos os fenômenos da natureza estão ali representados,
tanto quanto todos os fenômenos humanos estão também ali representados. De modo que os deuses gregos, como todos os demais deuses da Terra, são projeções da imagem e semelhança do homem, lançados a uma perspectiva superlativizada. Para serem deuses, não podiam ser idênticos a nós. Pareciam conosco, mas eram mais fortes. Pareciam conosco, mas eram imortais. Eram caprichosos como nós, mas tinham poderes supremos. E sobre todos eles havia um superior, do qual todos os demais decorriam e descendiam. E esse superior também era dado a caprichos extraordinários. Tanto quanto a gente tem nessa própria construção mítica a ideia que mistura a crença divina com astronomia, astrofísica e tentativa de entendimento do surgimento do universo, uma dessas divindades anteriores à pessoalidade, por exemplo, de um Zeus, é a ideia do caos, que é algo que você encontra no livro de Gênesis, quando Deus cria as coisas e as coisas criadas entram em estado caótico. De modo que, mesmo se você olhar e disser, não, isso tudo era a construção da projeção humana, a gente tem que admitir que das projeções humanas de divindades, a que aqui foi elaborada, foi a mais sofisticada de todas elas, pela aplicabilidade e pela diversidade que essas entidades, que essas personalidades, que essas concepções ganharam na mente dos gregos. Daí a psicologia se servir tanto, e Freud e Jung, posteriormente, vieram a universalizar o conceito de que os deuses gregos eram representações de arquétipos humanos universais, por assim dizer. Ou seja, do ponto de vista da psicologia, se a gente pensar com categorias junguianas e não freudianas, foi o inconsciente coletivo humano projetando a individualidade dos indivíduos é que criou essa noção que virou, por assim dizer, uma abstração que ganha uma certa concreção arquetípica, de tal modo que o indivíduo não precisava nem ter consciência daquilo, porque o arquétipo, uma vez adensado numa perspectiva da produção de todos os inconscientes somados, ele ganha uma espécie de vida de si mesmo, de tal modo que o indivíduo, mesmo não tendo consciência sobre aquilo, ele passa a receber a absorção daquilo que a multidão somada das nossas individualidades produziu e agora retorna para o indivíduo, queira ele ou não queira ele, saiba ele ou não saiba. Daí, por exemplo, na psicanálise, a ideia dos sonhos vinculada aos arquétipos está tão forte, porque se dizia, não, você não precisa necessariamente ter um conhecimento. Então, do ponto de vista da psicologia, o que aqui se produziu gerou arquétipos universais. De um lado, isso foi produzido aqui. De um outro lado, a psicologia, a psicanálise diz, eles simplesmente expressaram aquilo que já estava formado no inconsciente humano nos lugares mais diversos da Terra, com contornos diferentes, e aqui os contornos e os delineamentos que essa produção ganhou tinha uma sofisticação maior do que em outros ambientes. De maneira hiper simplificada, até porque eu vinha num desenvolvimento de pensamento que foi interrompido por essa história, eu vou partir logo para o que eu penso que
que seja um dos fatores primordiais na produção desses pensamentos e desses conceitos. Bom, de um lado, a gente sabe que todos esses deuses se parecem conosco. Quem nunca ouviu história de incesto? Quem nunca teve a experiência como garotinho de sentir ciúme da mãe, quando o pai está beijando a mãe, querendo a mãe sexualmente? Qual é o filho ou filha que se sintam à vontade, por exemplo, ouvindo o movimento ruidoso de um pai e de uma mãe num quarto fazendo amor de maneira mais alta? A maioria dos filhos se constrange e os homens sentem um determinado desconforto em relação ao fato de que aquela que o amamenta, que cuida dele, que o gerou, que o pariu, é também uma mulher que orgasma junto com o pai, gera um certo desconforto. É o complexo de Édipo, por exemplo. Para a gente não sair contando histórias e multiplicando coisas que vocês todos, na maioria, já sabem, eu as digo apenas como ilustração. A minha pergunta, no entanto, é outra. Conquanto eu admita que toda essa arquetipia seja uma produção da nossa própria natureza e que tenha sido exacerbada para ganhar as caracterizações imensas do significado de um Deus ou da imortalidade, para mim, olhando para a Escritura, olhando, por exemplo, para o livro de Gênesis, no capítulo 6, a minha leitura é inversa a essa da psicologia clássica. O que eu penso? Lá em Gênesis, no capítulo 6, está dito o seguinte: ora, naqueles dias, os filhos de Deus, os Benai Elohim, que é uma expressão que caracteriza anjos e que aparece em Gênesis, no capítulo 6, e vai aparecer outra vez apenas no livro de Jó, quando se diz que os Benai Elohim apresentaram-se diante de Deus e com eles Satanás. Portanto, a designação de Benai Elohim é filhos de Deus, e ela aparece nitidamente vinculada a presenças não humanas, que nós designamos como anjos, que nada mais são do que mensageiros de uma outra dimensão, se você quiser assim chamar, porque anjo significa mensageiro, e é só isso. E são, de acordo com o livro de Hebreus, designados como espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Pois bem, em Gênesis 6, se diz que os Benai Elohim, esses filhos de Deus não humanos, estiveram na terra. O livro de Enoque nos diz que 300 deles desceram sobre o Monte Hermon, lá no norte de Israel, aonde nós estaremos e, se Deus permitir, aprofundaremos essa noção um pouquinho mais. E diz que eles fizeram uma conspiração, e a conspiração era a seguinte: eles ficaram tão desesperadamente tomados de uma volúpia invejosa em relação à experiência humana do amor, do sexo, da reprodução, do prazer e até dessa mortalidade sôfrega que nós humanos experimentamos, que eles decidiram possuir, como diz o livro de Gênesis, dentre as filhas dos homens as mais belas. E com elas geraram filhos, que o termo grego para designar os filhos desses Benai Elohim, com as filhas dos homens mais belas, o termo é Nefilim. São aqueles que caíram dos caídos. Esses que vieram e que escolheram deixar a sua dimensão. Como Pedro diz na segunda epístola dele, aludindo a esse episódio de Gênesis 6, Pedro diz:
que aqueles que estavam transgredindo a pregação do Evangelho e se entregando à promiscuidade assemelhavam-se aos Benai Elohim, lá do livro de Gênesis, no capítulo 6, que abandonaram o seu próprio domicílio, abandonaram seus termos dimensionais e resolveram penetrar seguindo após uma outra carne, uma outra experiência que não era deles. Judas, o apóstolo, irmão de Jesus, também escreve no Novo Testamento praticamente as mesmas coisas que Pedro disse. Eles deixaram a sua dimensão seguindo após uma outra carne. Ora, o Gênesis diz que eles produziram com as mulheres esses seres que foram anômalos, que eram gigantes, os varões poderosos que dominaram a eternidade, a antiguidade. Nós hoje olhamos para o conceito de antiguidade com a nossa cabeça ocidental. Mas o dilúvio bíblico, que hoje é inescapavelmente um fato admitido antropologicamente por praticamente todos os cientistas antropológicos e históricos, porque são verificados traços de um dilúvio em todas as culturas do mundo, tem essa narrativa, e as narrativas são idênticas praticamente à da Bíblia. A mais parecida de todas vem do épico sumério de Gilgamesh, que conta praticamente a mesma história da Bíblia acerca de Noé e do que aconteceu, de modo que não se pode desprezar, numa época onde os homens não se comunicavam, uma ideia que é universal, dos Nazca, dos Incas, dos índios americanos, aos celtas, aos sumérios mais antigos, a qualquer outro povo da terra, todos eles narram a mesma história, com as mesmas configurações, os nomes são mudados, a quantidade de indivíduos, a descrição do aparato pelo qual eles foram salvos, da arca, tem suas variações, mas a história é a mesma. Não dá para simplesmente dizer eles conceberam a mesma coisa sem se comunicarem na mesma época da história. Esse é um simplismo não científico dizer uma coisa dessa para não apelar para outras compreensões. De modo que o livro de Gênesis diz é que esse fenômeno aconteceu. É uma invasão alienígena, vamos assim dizer. A gente, quando ouve falar em alienígena, pensa no Spielberg, ET, não sei o que, essas coisas todas. Mas alienígena é o que é de uma outra natureza e que chega até a nossa. Anjos, portanto, são alienígenas. E esses entes alienígenas tiveram coitos com mulheres e desses coitos nasceram seres anômalos. E não somente isso. Não só esses seres gigantes vieram, mas diz o livro de Gênesis que eles fizeram uma intromissão que perverteu toda a natureza das criaturas na terra, nos dando a entender que alteraram a existência de animais. O livro de Gênesis diz que toda criatura foi alterada, foi mudada. Houve experimentos, houve mudanças. Hoje a gente chama de engenharia genética. Como é que isso aconteceu naqueles dias? Se foi com esses aparatos da nossa engenharia genética ou simplesmente com outros mecanismos que nos transcendem ainda a compreensão nos dias de hoje, mas foi exatamente isto que aconteceu, a tal ponto que o dilúvio veio como um remédio horroroso, um purgante histórico, inconcebível, porque Deus disse: não dá mais para aproveitar. Tudo quanto era natural, tudo quanto era humano, tudo quanto mantinha a originalidade simples e básica da criação, foi completamente alterado no homem e nas criaturas. Daí aquela história de vamos preservar os animais que não tenham sido contaminados por isso e vamos preservar uma família humana, para dela recomeçar a história planetária.
porque o que antes tinha havido ficou irrecuperável. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a mitologia grega está cheia dos gigantes também. Está cheia dos deuses possuindo mulheres. A produção dos deuses com as mulheres são semideuses. São semideuses fortes, poderosos, inteligentes, gigantescos. Na mitologia grega você vê o eco dessa narrativa bíblica presente aqui em todas as coisas. E o interessante é que Flávio Joséfos, historiador judeu, que foi considerado pelos judeus um traidor, porque não se entregou à morte, junto com aqueles que estavam lutando contra a presença romana final, depois que os judeus se rebelaram contra Roma no ano 70 desta era. Flávio Joséfos lutou contra os romanos até um determinado ponto. Chegou uma hora em que ele viu que eles não resistiriam, ele simplesmente se entregou. E ao se entregar, foi considerado um traidor. E como traidor, se sentiu extremamente culpado. E como era um homem culto e muito ilustrado, ele resolveu que a contribuição dele para o judaísmo seria contar toda a história bíblica numa narrativa não religiosa, porém histórica, numa linguagem que fosse palatável para o mundo greco-romano, mas narrando tudo. E quando ele chega nessa parte de Gênesis 6, ele é tão explícito quando ele diz: quanto aos deuses, ó gregos e romanos, que vós cultuais, eles nada mais são do que os Benai Elohim, que vieram e possuíram as filhas dos homens. Quanto aos gigantes sobre os quais falais, eles nada mais são do que os filhos dessa produção, dos Benai Elohim com as filhas dos homens, conforme a narrativa da Escritura. Essa convicção de que isso foi assim foi prevalente no judaísmo, toda a história do judaísmo. Quando a gente chega, por exemplo, na produção do livro de Enoque, que é atribuído a Enoque, o sétimo depois de Adão, mas obviamente não foi Enoque que escreveu, não se escrevia nada naquele tempo. É um pseudepígrafe, ou seja, a história, a tradição oral que viajava foi escrita e atribuiu-se, como era comum na antiguidade, aquela produção a um personagem insofismável. E como Enoque foi aquele que fora arrebatado para não ver a morte e tinha uma importância enorme no imaginário mítico do povo judeu, o livro de Enoque foi a ele atribuído. E é esse livro de Enoque que narra com detalhes essa história essa que aparece no Novo Testamento. Por exemplo, em Judas, no capítulo único, do verso 9 em diante, você vê Judas, irmão de Jesus, o apóstolo, dizendo: como disse Enoque, o sétimo depois de Adão. Aí cita literalmente um texto de Enoque. Tanto quanto Judas, quando faz as alusões aos falsos mestres que deixavam o evangelho, estavam ensinando aquele gnosticismo que dizia: o que você faz com o corpo não altera o espírito, pode fazer o que você quiser. Ele diz: eles são semelhantes àqueles anjos que caíram e que pecaram, seguindo após outra carne, imiscuindo-se com a natureza humana. E como eu disse, Pedro diz a mesma coisa, e Paulo se serve igualmente do livro de Enoque, da cosmologia do livro de Enoque, que dividia as dimensões e camadas espirituais em 10, muito parecida com a teoria das cordas hoje, que é uma derivação da física quântica, e que começou criando 4 categorias, foi para 9, agora já está chegando a 11 categorias dimensionais, muito parecido tudo. De modo que essa ideia
vem da narrativa bíblica. E a narrativa bíblica, de certa forma, ilumina o que aconteceu nos povos. E o que aconteceu entre esses povos? Eles foram todos impactados por essa invasão angélico-alienígena. Aconteceu esse fenômeno corrompeu a criação. Por essa corrupção da criação, surgiram esses gigantes que dominaram de maneira malévola a antiguidade, de modo que eu, por exemplo, quando leio a mitologia grega, muito mais do que ficar pensando apenas numa construção fantasiosa, eu vejo naquilo uma descrição que na Bíblia não existe, mas que na antiguidade superabunda, de como foi a presença desses entes de outra dimensão entre os humanos e de como eles usaram e abusaram e impressionaram e impregnaram a natureza humana e mudaram o mundo a tal ponto que nós não seríamos nós e provavelmente não haveria humanidade, não haveria a natureza conforme nós a conhecemos se não tivesse havido a provisão salvadora e redentora do dilúvio. Então, a minha leitura, como eu disse, é o oposto. Conquanto eu creia na construção do inconsciente coletivo, eu creio que esse inconsciente coletivo nada mais foi, nesse caso, do que a expressão dos ecos que tanto gregos quanto outros povos da Terra tiveram em relação ao impacto que acontecera no planeta antes desse grande dilúvio, mas que mesmo depois do dilúvio, os ecos daquele tempo continuaram presentes, agora sim, fomentando um panteão, agora sim, fomentando uma religiosidade, agora sim, fomentando algo que poderia para alguns se pensar e se imaginar como a fantasia projetada da natureza humana somada, gerando um inconsciente coletivo. A meu ver, o que houve foi um fato histórico concreto que foi apagado da civilização humana como realidade, mas os ecos do acontecimento jamais se dissolveram na consciência humana. E por falta de qualquer revelação divina, o encontro mais próximo que os humanos tinham tido com algo tão poderosamente alienígena tinha sido aquela experiência, daí ela também se proliferar nas suas narrativas idênticas no mundo inteiro. Você vai aos índios americanos, eles contam coisas semelhantes. Os povos de Nazca, no Peru, contavam histórias semelhantes. A mesma coisa os maias, os astecas. De onde vem Thor, dos celtas? De onde vêm todos esses gigantismos presentes no mundo, senão do eco desse acontecimento? Como eu disse, isso foi prevalente no judaísmo. Durante muito tempo atravessou a era cristã e mais. Os cristãos originais criam exatamente assim. Prova disso é Judas, prova disso é Pedro, prova disso são os ecos disso nas próprias epístolas de Paulo. Quando é que isso passou a ser visto de um outro modo? Já foi no século VI da nossa era, quando Agostinho achou que era demais, já com uma mente querendo ficar mais sofisticada, que era demais imaginar que anjos tivessem tido coitos com humanos e que tivessem produzido tudo isso. Então ele, a partir dali, é que começou a desenvolver essa teoria que se tornou prevalente no protestantismo. No catolicismo e no protestantismo virou praticamente um axioma, que dizia o seguinte: não, os Benai Elohim não eram anjos, eram só os descendentes de Sete, filho de Adão. Os descendentes de Sete coabitaram com mulheres bonitas que não eram da descendência dele. E aí houve uma miscigenação, seria o tal do casamento misto. Dali em diante,
Essa foi a ideia que veio prevalecendo, mas durante milênios não foi assim que a humanidade pensou, não foi assim que o judaísmo entendeu, nem foi assim que os primeiros cristãos, durante 6 séculos, compreenderam o acontecimento. Então eu acho que quando a gente está aqui num lugar como esse, é uma hora interessante para a gente ver como coisas que na Bíblia às vezes são descritas em 8, 10, 12 versículos, porque a Bíblia é de uma economia extraordinária em algumas dessas narrativas, mas que sinalizam, pontuam acontecimentos que até aos nossos dias trazem os seus ecos. Ecos esses que são interpretados hoje pela psicologia de um outro modo. Agora, a interpretação psicológica não faz nenhum sentido? Não, ela faz. Ela faz sentido. E faz mais do que sentido, porque ela não só retrata o fato de que a nossa natureza é assim, conforme esses deuses, mas também porque esses deuses nada mais eram do que híbridos humanos vivendo os seus exageros hipertrofiados, hiperpotenciados, de tal modo que o impacto dessa percepção invadiu a universalidade da consciência humana. Então, eu teria muito mais a falar sobre isso, já falei muito sobre isso em outras ocasiões, eu quero gastar a minha voz mesmo ali embaixo no Areópago, mas eu fiz questão de aqui em cima lhes dizer essa palavra, guardem-na no coração, porque quando nós estivermos no Monte Hermon, no norte de Israel, eu vou recuperar esse tema e aprofundá-lo mais para todos nós. Tá bom, gente boa? Então, eu espero que tenha sido minimamente útil e que vocês não tenham perdido o seu tempo me ouvindo falar sobre este assunto. Vamos descer, vamos até o Areópago.